Pepecast. 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 Oi, eu sou Carol Zemune. Eu sou Isabela Lima. E esse é o Pepecast. Nesse episódio, vamos falar de uma pandemia invisível que atinge diretamente as mulheres. E em tempos de isolamento social, os lares deixam de ser um lugar de refúgio, acolhimento e proteção. Falar sobre as violências contra as mulheres é falar de algo complexo e estrutural, pois a violência é base de dominação do sistema patriarcal e, por isso, é reflexo estrutural da sociedade na qual vivemos, interferindo diretamente as nossas relações de gênero e raça. Hoje eu vou conversar com a minha companheiríssima Carol Zemune, que é advogada, voluntária da Caritas em Porto Velho e que já teve atuações em defesa de vítimas de violência doméstica. Diz aí, Carol! Oi, Bela. Eu vou iniciar minha fala citando Simone de Beauvoir, numa referência em seu livro Segundo Sexo, onde afirma que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Assim nos faz refletir sobre as razões históricas e os mitos que fundaram a sociedade patriarcal e a sustentam até hoje, tratando a mulher como um segundo sexo, silenciando-a, relegando-a para um lugar de subalternidade. Beauvoir aponta soluções que visam a igualdade entre os seres humanos. Ao longo da nossa vida, somos condicionadas sobre o que devemos fazer e ser enquanto feminino, ou seja, as regras de gênero ligadas à reprodução. Somos ensinadas desde crianças para agir e pensar diferente dos homens, criando uma distância enorme na luta pela equidade. Por isso, Bell Hooks, em O Feminismo para Todo Mundo, define o feminismo como um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. É importante ressaltar que essa sociedade patriarcal traz como característica a dominação ou superioridade social do homem em relação às mulheres. Dessa forma, o pensamento e a conduta machista é algo cultural e naturalizado neste tipo de sistema e problematizado pelos movimentos feministas. Em outras palavras, o que vem a ser o machismo e essa tal de masculinidade tóxica que hoje em dia ouvimos tanto falar, Carol? Em entrevista para Fiocruz sob o título O Machismo Fragiliza Todo Mundo, Miriam Becherry Cortez define machismo e masculinidade tóxica da seguinte maneira: entendo que o termo masculinidade tóxica contextualiza impactos perversos do machismo e da busca de um ideal de masculino que se estabeleceu e se fortaleceu ao longo dessa história. Nossa cultura machista vai delimitar que quanto mais o homem se afasta do universo dito e imposto como feminino, mais homem ele será, Isabela Bela. Então, essa tal masculinidade tóxica, ao impor a repressão dos sentimentos e das tristezas desses homens e desses meninos, reflete hoje em dia nas altas taxas de suicídio entre os homens, na maioria negros. Dessa forma, repercute em violências contra as mulheres, seja pelo sentimento de posse, pela normalização das violências, a cultura do estupro sobre nossos corpos ou pela conivência da sociedade. A partir dessa ótica, não podemos combater as violências somente pela ação de denúncia e punição dos agressores. É preciso debater para a desconstrução das desigualdades geradas pelo patriarcado. Carol, me fala um pouco, então, do que a gente tem de legislação de proteção à mulher no Brasil. Falo sim, Bela. Antes de a Lei Maria da Penha entrar em vigor, a violência doméstica e familiar contra a mulher era tratada como crime de menor potencial ofensivo e enquadrada na Lei 9.099 de 1995. Na prática, isso significava que a violência de gênero era banalizada e as penas geralmente se reduziam ao pagamento de cesta básica ou trabalho comunitário. Em outras palavras, não havia dispositivo legal para punir com mais rigor o homem autor da violência. Para se ter uma ideia, Bela, do que acontecia após denunciar o agressor, a vítima ainda tinha que levar a intimação para que ele comparecesse perante o delegado.
Isso mostrava o descaso e a falta de sensibilidade com que esse problema era tratado. Por isso, para o consórcio de ONGs que participou da criação da Lei Maria da Penha, era fundamental desvincular a nova lei da Lei 9.099. Havia necessidade de mudar esse cenário e, após pouco mais de 4 anos de muito debate com o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil, a Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Outra lei importante para a garantia dos direitos das mulheres foi a criação da Lei 13.104, que é de 2015. Ela é mais conhecida como a Lei do Feminicídio, que alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio, que, por definição da doutora Gisele Leite, em seu artigo Feminicídio na Pandemia, publicado no Jornal Jurídico de 19 de agosto de 2020, é o homicídio praticado contra a mulher, cis ou trans, em decorrência do fato de ser mulher, em prática misógina, onde se destila o menosprezo pela condição feminina ou materializando a discriminação de gênero, fatores que também podem envolver violência sexual ou ainda em decorrência de violência doméstica. O que a gente precisa perceber, Bela e ouvintes do PPcast, é que a lei do feminicídio não enquadra indiscriminadamente qualquer assassinato de mulher como um ato de feminicídio. O desconhecimento do conteúdo da lei levou diversos setores, principalmente os mais conservadores, a questionarem a necessidade de sua implementação. Tantas e quantas pessoas a gente já ouviu falando que o feminicídio poderia ser enquadrado como um homicídio normal. A gente tem que ter em mente que a lei somente aplica-se nos casos que eu vou descrever agora, como na violência doméstica ou familiar, que é quando o crime é praticado junto a essa mulher, ou seja, quando o homicida é um familiar da vítima, ou já manteve algum laço afetivo com essa mulher. Esse tipo é o mais trivial, ao contrário de outros países da América Latina, em que a violência contra a mulher é praticada comumente por desconhecidos, geralmente juntamente com a violência sexual. O menosprezo ou a discriminação contra a condição da mulher, quando o crime resulta da discriminação de gênero, manifestada por misoginia e pela objetificação da mulher. Esse é um outro tipo de feminicídio, né? É uma outra característica do feminicídio. É importante ressaltar, quando o assassinato de uma mulher for decorrente, por exemplo, de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou de simples briga entre desconhecidos, ou é praticado por outra mulher, não há configuração de feminicídio. Em razão dos elevadíssimos índices de crimes contra as mulheres, o Brasil assume o 5º lugar mundial no ranking da violência contra a mulher. Por isso, a necessidade urgente de leis que tratem com rigidez tal tipo de crime. Nossa, Carol, muito interessante entender todo esse histórico, né, da nossa legislação, das políticas públicas voltadas para o combate desses tipos de violência. E explica um pouquinho mais quais seriam esses tipos de violências e como seriam caracterizados pela Lei Maria da Penha. Bela, estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha: a física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Todas essas violências estão elencadas no capítulo 2, artigo 7º, incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou citar alguns exemplos de violência psicológica, que são as ameaças, constrangimentos, humilhação, manipulação, isolamento, proibir de estudar, viajar ou de falar com os amigos e parentes, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade. Esse é o gaslighting, que a gente tanto ouve falar.
Já na violência moral, por exemplo, acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a sua conduta, fazer críticas mentirosas, expor a sua vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. As outras violências, sexual, física e patrimonial, são mais conhecidas e envolvem desde o estupro, que é o sexo contra a vontade da vítima, até a não liberdade de gestão do seu próprio dinheiro. Bem observado, Carol, esses exemplos para cada tipo de violência. E de acordo com o Instituto Maria da Penha, esse ciclo da violência doméstica e familiar, ele pode acontecer em 3 fases, iniciando-se num momento de tensão e raiva, onde geralmente a vítima sofre algum tipo de humilhação ou ameaça, podendo ocorrer também perdas materiais. A segunda fase desse ciclo seria o ato de violência propriamente dito. E num terceiro momento, o agressor já se mostra arrependido e carinhoso, buscando persuadir a vítima. Nesse ponto, a vítima pode já estar fragilizada psicologicamente pelo agressor, o que dificulta ainda mais, sair desse ciclo. Nesse contexto, diz pra gente quais seriam os serviços e canais de apoio e de atendimento garantidos nessa legislação que essa mulher, essa vítima pode buscar. Bela, vamos usar ainda o Instituto Maria da Penha, que é um lugar onde as nossas ouvintes podem buscar todas essas informações que são importantes e eu acredito que salvam vidas. Então, seguindo o que o próprio Instituto Maria da Penha sugere, as mulheres devem procurar em primeiro lugar qualquer centro de referência de atendimento à mulher em sua cidade. Lá elas podem buscar orientações para entender melhor a situação pela qual estão passando, obter informações sobre a Lei Maria da Penha e de como romper esse ciclo de violência. Dessa forma, as mulheres vão se empoderar e decidir o melhor momento de fazer a denúncia. Nos locais em que não existe esse equipamento, que é o CRAS, é possível acionar o Ligue 180, um serviço disponibilizado pelo governo federal que funciona 24 horas por dia durante todos os dias da semana. Por meio desse canal do 180, a mulher pode saber onde existe um CREAS ou uma delegacia especializada no atendimento à mulher, bem como conseguir outras formas outras informações que ela precisar. É possível também dirigir-se diretamente a uma delegacia, sobretudo se a mulher estiver sob ameaça ou sofrendo violência física. Lembrando que se essa mulher está sendo vítima de violência, ela pode ir a qualquer delegacia de polícia mais próxima à sua residência, caso a delegacia especializada em atendimento à mulher esteja fechada. Eu queria falar um pouquinho, Bela, e explicar para as nossas ouvintes o que é a medida protetiva. Tem muita gente que não sabe do que se trata, só ouve falar. E eu queria dizer para vocês que a medida protetiva de urgência é uma determinação do juiz ou da juíza para proteger a mulher em situação de violência doméstica. Seja ela violência doméstica familiar ou na relação de afeto, conforme a necessidade dessa solicitante. As medidas protetivas podem ser demandadas já no atendimento policial, na delegacia e ordenadas pelo juiz ou juíza em até 48 horas, devendo ser emitidas com urgência em casos em que a mulher corre risco de morte. Manas, todos esses passos são muito importantes para quem é vítima de violência de gênero. E manas, quando a mulher revela as agressões que sofre, ela dá um passo importante para quebrar esse ciclo de violência. Essa atitude, muitas vezes difícil, ajuda a diminuir o seu isolamento e solidão. Por isso, essa mulher deve ser apoiada e incentivada. O primeiro passo para o acolhimento da mulher em situação de violência é dar crédito aos seus relatos. Mensagens positivas e palavras de apoio vão dar segurança e melhorar a autoestima da vítima, podendo ser preciosas para encorajá-las a sair dessa situação. Frases como "você não está sozinha", "eu me preocupo com você" e "juntas vamos buscar a sua segurança e bem-estar", "eu acredito em você", "a sua vida é importante para nós",
nenhuma a menos. O que você deseja fazer e como eu posso te ajudar são muito importantes para que essa mulher consiga denunciar o seu agressor. Hoje temos uma convidada muito especial. Apresenta pra gente, Carol. Sim, Bela, nós temos uma convidada especialista para falar com a gente nesse episódio. A doutora Lucilene Pedrosa de Souza é delegada de polícia há 31 anos, tendo trabalhado na cidade de Ariquemes, Ji-Paraná e Porto Velho, aqui em Rondônia, onde atua atualmente como titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Família, DEAM, que a gente já citou anteriormente. Ela já trabalhou no 5º DP, na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, foi diretora do ICC, diretora da Academia de Polícia e corregedora. Ela é pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, Segurança Pública e Polícia Comunitária. Participou de vários cursos nos Estados Unidos, dentre eles o de Crime Scene Investigation, CSI, Perícia Forense, Armamento e Tiro. Seja muito bem-vinda, doutora Lucilene. Eu já vou começar lhe fazendo uma pergunta. Qual o procedimento que uma mulher deve adotar após ser vítima de violência? O primeiro procedimento que ela deve adotar é procurar de imediato ajuda. Tem 3 telefones que ela poderá pedir ajuda de imediato. É 190, que é o da Polícia Militar, 197, que é da Polícia Civil, e o 180, que no Brasil todo é a denúncia contra a violência doméstica. Ela também tem a opção, ela ligar à delegacia, que é 3216-8800, 3216-8855. Além dessas formas de pedir ajuda, ela também pode registrar uma ocorrência através do computador. Procura denúncia virtual através do Google. Lá vai abrir o site da delegacia virtual e aí ela vai procurar violência doméstica e ela registra a ocorrência dela. Se por acaso for de segunda-feira às 7h30 até às 19h30, segunda a sexta, ela pode ir até a delegacia, que a delegacia funciona nesse horário. Então ela tem muitos meios de pedir ajuda. Se ela não conseguir ligar para a polícia, ela pede socorro para o vizinho, para o amigo, para os familiares dela. O que ela não pode é ficar calada, porque a partir do momento que ela fica calada, as violências continuam e ela pode ser até morta pelo seu infrator. E doutora, de quais medidas protetivas essa mulher poderá dispor? Quando ela é vítima, a autoridade policial ela poderá fazer, dentre outras providências, ela garante a proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Ele encaminha a ofendida ao hospital, ou posto de saúde ou Instituto Médico Legal. Ele fornece transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Aqui em Porto Velho nós temos o abrigo. E, se necessário, acompanha a ofendida até a sua residência para a retirada de seus pertences, do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Além da medida protetiva, que é uma medida que ela pede, o juiz define quais são as providências que irão ser tomadas, Ele não se aproximar, não entrar em contato com ela através do WhatsApp. Então ela tem muitos meios de proteção e de ajuda quando necessário. Neste cenário de pandemia, houve aumento no número de ocorrências na Delegacia da Mulher em 2020, em comparação com o mesmo período em 2019, e o mesmo foi verificado ao número de pedidos de medida protetiva e inquéritos policiais? Na DEAM, do dia 1º de janeiro de 2019 a dia 3 de setembro de 2019, nós tivemos 2.993 ocorrências. Do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 3 de setembro de 2020, nós temos 2.694. Então, não houve aumento de ocorrência
na pandemia, a não ser o mês de agosto. O mês de agosto nós tivemos um aumento maior nas ocorrências. Nos outros meses houve uma diminuição. E isso aí se deve ao fato de que muitas vítimas estão ilhadas em sua residência e não tem como pedir ajuda. Entendi. Quais ações e campanhas Rondônia tem desenvolvido para o combate à violência contra mulheres? Rondônia tem desenvolvido várias campanhas. Eu vou falar um pouquinho da DEAN. A DEAN ela desenvolve várias campanhas relacionadas à prevenção. A gente faz parte de vários grupos que fazem essas campanhas. Estamos fazendo a campanha do X, né? Quando foi o Agosto Lilás, o MP, o Judiciário, a Defensoria Pública, vários grupos, né, de mulheres também. Foram feitas várias lives nesse mês de agosto. E na DEAN nós fizemos a Operação Eras, que foi uma operação muito grande para prender todos os infratores preventivados, né? Que são infratores relacionados à violência doméstica, e o Estado dá toda a força para que as mulheres possam ser protegidas. Nós temos abrigos aqui dentro de Porto Velho, temos assim a Defensoria, Ministério Público, Judiciário, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Não teria nem como citar tantas mulheres que se engajam nessa luta contra a violência contra a mulher. Então nós estamos de parabéns, porque a gente faz todo o possível para que a mulher ela tenha o amparo que ela necessita quando ela é vítima de violência doméstica. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por a senhora poder dispor desse tempo de nos responder, de participar do podcast, e esperamos poder contar com a sua participação em novos episódios. Bela, quais são as curiosidades e informações que você manda sobre esse assunto? Então, Carol, de acordo com o levantamento do Núcleo de Estudos da Violência da USP, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil em 2019 apresentou redução no número de homicídios dolosos contra mulheres. Porém, em relação aos casos de feminicídio, houve um aumento recorde, um total de 1.314 mortes, o que equivale a uma taxa de 7,3% a mais que o ano anterior, sendo a maior taxa desde a criação da lei do feminicídio em 2015. Para 2020, um estudo realizado pelo Fórum em 6 estados sobre essa violência doméstica durante a pandemia de Covid, observou-se que, apesar dos registros administrativos aparentemente indicarem uma redução da violência de gênero, o número de feminicídio e homicídios femininos apresenta um crescimento, o que indica que a violência doméstica e familiar está crescente. Outra informação, para quem é de Porto Velho, é que o CREAS, que a Carol citou para a gente como um dos serviços que essa mulher pode acessar, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social no Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica, fica localizado na rua Antônio Lourenço Pereira Lima, antiga Rua Venezuela, mais conhecida, número 2360, ao lado da Maternidade Municipal. Fica aqui no bairro Embratel. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 18, e você pode entrar em contato pelo número 3901-3640. Outro serviço disponível também, e que acredito que nem todas nós conheçamos, é que existe a Patrulha Maria da Penha. Essa daí faz a sua atuação realizando visitas para a fiscalização do cumprimento dessas medidas protetivas de urgência. Então, Carol, diz pra gente como é que foi a pesquisa que a gente realizou nas nossas redes sociais sobre essa temática de violência e como é que tá esse termômetro para quem é o nosso público. A gente perguntou primeiramente nas nossas redes sociais se
as pessoas sabiam o que era violência contra a mulher. Todos sabiam o que era violência contra a mulher. Quando a gente perguntou se as pessoas já tinham sofrido algum tipo de violência e qual, 85% dessa pesquisa, das pessoas que responderam, disseram que sim. E os depoimentos das pessoas, né, os tipos de violência que as mulheres viveram, foram violência financeira e patrimonial, violência sexual, estupro no casamento, estupro na infância e adolescência, violência psicológica, violência física, assédio, abuso psicológico, entre outras violências, infelizmente. Bastante, né, mana? Bastante, mana. Muitas mulheres, infelizmente, têm essa história para contar, né? É muito triste. E a gente sabe que muitas manas, por mais que não tenham passado pela violência física, pela violência sexual, podem ter passado por uma violência patrimonial, uma violência psicológica, uma violência moral, que são tão ruins quanto, né, Bela? Sim, deixam marcas invisíveis. Deixam marcas invisíveis. E a gente perguntou se as pessoas conheceram alguma vítima de feminicídio e todas elas responderam que não. Nós tivemos uma participação de aproximadamente 50 pessoas nessa enquete e nenhuma conhece nenhuma vítima direta de feminicídio. Ei, Carol, diz quem é a nossa homenageada, a nossa Pepeca Livre desse episódio e que é um exemplo de mulher, de superação e de uma história maravilhosa para todas nós mulheres. Ai, Bela, a Pepeca Livre de hoje é uma maravilhosa. Elza Soares, gente, é a mulher do fim do mundo, que já sofreu preconceitos, misoginia, agressões físicas. É um exemplo de força, talento e superação. Sem romantizar seu sofrimento, a gente enaltece essa força da natureza, artista fantástica e mulher extraordinária, ganhadora de prêmios importantes da música mundial e voz que denuncia a violência contra mulheres. Elza dá seu recado olho no olho e diz: "Você vai se arrepender de levantar a mão para mim?", encorajando e lançando o debate do sexismo e igualdade de gênero eternizado em suas canções. Elza Soares, maravilhosa! Agora eu vou trazer algumas dicas para todos os nossos ouvintes. Primeiro eu começo com uma dica de leitura, que é a matéria sobre violência doméstica e os precipícios do machismo, que é do GLE 10, que traz uma reflexão sobre a origem da violência contra as mulheres e a relação direta com o sistema patriarcal com outros sistemas de opressão. Acesse pelo site www.gele10.org.br e se aprofunde nessa temática, na origem das violências, que aí você vai abrir mais a sua mente sobre esse debate de como combater essas violências contra as mulheres e as violências de modo geral na nossa sociedade. Uma outra opção de informação que eu trago são de dados e levantamentos da página Gênero e Número. Achei bem interessante, fiz uma pesquisa lá, que faz um jornalismo independente, dando visibilidade a dados e evidências relevantes para um debate sobre equidade de gênero. Acesse pelo site www.generonumero.media. Outra dica é um app que eu achei bem interessante, chamado Penhas, criado pelo Instituto Azemina, que oferece apoio para mulheres em relacionamentos abusivos, em situações de violência ou não. O app ele proporciona o acesso a uma rede de apoio e acolhimento, com informações de forma sigilosa. O Azemina é formado por mulheres que trabalham no combate dos diversos tipos de violência que atingem mulheres brasileiras. Para ler a revista digital, acesse www.azemina.com.br. E a minha última dica desse episódio vai ser para seguir e acompanhar nas redes sociais. Eu apresento para vocês o Coletivo de Juristas Feministas. Esse projeto cria um espaço de diálogo e debate para a construção de ações por uma sociedade com mais equidade e justiça de gênero. Acompanhe
no @coletivo de juristas feministas. Gente, esse coletivo de juristas feministas é muito maravilhoso. Eu acompanho nas redes sociais e eu me amarro. É um espaço de diálogo muito interessante mesmo. Eles debatem mesmo construções, elas debatem mesmo construções de ações e são, assim, para a mana que está numa situação de violência, é interessante, essas dicas são muito importantes, porque você pode ali procurar também um auxílio jurídico, né, de uma mana. E a gente está chegando no final desse episódio. A gente sabe que esses são temas, né? Falar de violência é um tema muito delicado. E quem mete a boca na pepeca de hoje é uma mana que terá sua identidade preservada e que viveu algumas violências na pele. Mas hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco da sua caminhada, deixando essa mensagem às nossas ouvintes. Mete a boca na pepeca, mana. Olha, o recado que eu tenho para mandar é para as manas e manos que, assim como eu, já passaram por situações de violência física, sexual, psicológica e emocional. Olha, que vocês busquem e acessem as redes de apoio de vocês, viu? Sejam elas do poder público, das redes sociais, mas principalmente os amigos e amigas e aqueles familiares que te apoiam e que estão sempre do seu lado, beleza? São essas redes de apoio que vão te ajudar a se reerguer, a levantar a cabeça e a seguir em frente, galera. Então, manas e manos, nunca deixem de manter contato com seus amigos e familiares por causa de boy nenhum. Não abandonem as manas e manos que estão em situação de abuso e violência. Essas pessoas são as vítimas e precisam mais do que nunca que você esteja ali para apoiá-los e ouvi-los, beleza? É isso, galera. Mete a boca na pepeca! Uhul! Aê! Arrasou, mana! É isso aí. Manas, quanto mais a gente fala, mais a gente sara, né? A gente não pode calar. Você não tá sozinha, mana. Você não tá sozinha. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que a gente tenha conseguido passar o máximo de informações que a gente pôde pra vocês. E lembrem-se que vocês não estão sozinhas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau. Uhul. PepeCast. 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 PepeCast.